Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Marcelo Eduardo falando. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um tema que é corriqueiro no escritório, é até repetitivo, né, falar dele. Para mim, que eu falo bastante, bato nessa tecla rotineiramente, mas é a questão da utilização da máquina penal, né, da máquina judiciária penal, por parte do Estado como uma forma de cobrar os tributos, né, dos contribuintes, né? É uma forma até de coagir. Eu vejo nesse sentido, porque um processo penal ele tem uma força psicológica, entre outras, muito mais forte possível, né? Quando a gente fala no penal, a gente remete à cadeia, né? Então, assim, o contribuinte, ele transformado em meliante, ele fica assustado, né? Ele se sente acuado, né? Então, assim, às vezes tem até direitos a determinados abatimentos naquele montante de tributo cobrado, seja por parte da sua base de cálculo, seja por parte da sua alíquota, ou até do fato gerador mesmo, né? Pode gerar algumas dúvidas, mas a força do processo penal inibe, né? Inibe o contribuinte. Então, o que acontece? Em alguns casos, a gente tem observado onde, por exemplo, uma falta de pagamento de tributos por parte de ICMS, né, seja por máquina de crédito, seja por outra forma, né? Então, assim, o Estado ele cobra, né, do contribuinte com a força do processo penal, o acusando de omissão, por exemplo. E isso tudo com base no auto de infração, né? Só com auto de infração, né? Então, assim, é interessante e ainda assim o judiciário vai acatar, né? Porque, na minha concepção, o processo penal ele tem que ter provas robustas, né, para você aceitar uma denúncia, né? Você não pode aceitar uma denúncia com base apenas em alegações e no auto de infração que é feito de carga subjetiva, né? Porque, assim, o auditor fiscal, ele é em a sua função, ele, lógico, tem a discricionariedade e tal, mas na teoria é um cargo muito subjetivo, ele anota o que ele quiser. Né? Como também eu já vi vários casos na base de cálculo ser adotado valores absurdos, por exemplo, uma película de celular comercializada de 5 a 10 reais por 30. Então, assim, essa carga de subjetividade incomoda, né? Incomoda, ele tem um poder na caneta, né? Então, assim, isso incomoda bastante. Então, você acusar um contribuinte de omissão ou sonegação de forma generalista, sem observar o caso concreto, sem analisar se não se trata apenas da falta de pagamento do tributo indevido ou de um caso de omissão de receitas e de saídas. Aí sim configura um crime de omissão. Quando você dolosamente frauda as entradas e as saídas de sua empresa. Aí sim eu vejo, claro, o crime de omissão, né? Mas a partir do momento que você quer cobrar um tributo que não foi pago, que pode ser utilizado da via administrativa e da via da esfera civil, com a execução, que é o remédio adequado para esse problema, né? E você se utiliza da esfera penal como uma forma de cobrar esses tributos, eu vejo com olhos de preocupação. Sinceramente, eu vejo com olhos de preocupação, porque é indevido esse recurso, né? Isso, o processo penal, a gente está aprendendo na graduação, que é a última rátio, né? São em casos extremos. E aqui, para ficar bem claro, eu não estou defendendo, o Marcelo está defendendo que o contribuinte não pode ser acusado de omissão. Totalmente contrário a isso. Eu apenas peço, e defendo isso, e vou continuar defendendo, que cada situação seja analisada e seja configurado omissão de receita, fraude em receitas ou saídas, com o intuito de sonegar tributação ou omitir receitas, tem que entrar com processo criminal. Isso aí é fato. Mas, a partir do momento que foi configurado apenas o não pagamento do tributo, por N situações que podem ocorrer, principalmente no momento como estamos vivendo agora, né? Falta de entrada de recursos, capital de giro caindo, tem que pagar folha salarial, aluguel, entre outras coisas, né? Eu vejo com dois prismas, e assim são totalmente antagônicos para mim, né? Então, assim, já vi casos, né, claros de omissão, né, e já vi casos claros de falta de pagamento de tributos por crise financeira ou gestão,
e ser tratado como missão, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter cautela nessa situação, né? Utilizar a máquina do judiciário como forma de cobrança, eu não vejo com bons olhos, né? A penal, eu não vejo com bons olhos, né? Eu acredito que cada situação tem que ser utilizado o remédio adequado, né? No caso da esfera civil, a execução fiscal, de forma posterior à via administrativa. Outro ponto que me incomoda bastante é o protocolamento de ações nas duas esferas e simultaneamente falando para o mesmo caso concreto, né? Por exemplo, um contribuinte ele é acusado de omissão, ele é denunciado na esfera penal, né? Obrigado a pagar aquele valor até a denúncia, pois é uma lei de 2011, até a denúncia, pois caso o parcelamento ou pagamento não seja efetuado até a denúncia ser protocolado do Ministério Público, esse processo não vai ser suspenso por parcelamento ou pagamento posterior, né? E, paralelamente, um processo na esfera civil, né? Já ocorreu casos aqui do contribuinte pagar 2 vezes o mesmo tributo, pagar 2 vezes a mesma cobrança, o tributo no fato gerador, né? Que ele fica sem saber o que fazer, principalmente aqueles que não têm advogado especializado em direito tributário. Então, assim, é um fato que me preocupa, essas questões, né? Outra coisa que acontece bastante é o processo correio em revelia, né? Por exemplo, o empresário abre uma autopeças no endereço X, passa 5 anos trabalhando e fecha o empreendimento, né? Então, assim, eles enviam a notificação para o empreendimento, não localiza o empresário, né? Não envia para a residência do empresário, o processo administrativo corre em revelia, vai para o judiciário, e eu já vi casos até de pedido de prisão preventiva. Um absurdo, né? Um verdadeiro absurdo, né? Então, assim, tem que ter muita cautela, principalmente nesse momento de crise, que vai gerar uma falta de pagamento, vai gerar automático isso, né? É automático isso, que o empresário, em sua grande maioria, depende do giro mensal para o custeio de suas despesas, para o custeio de suas obrigações fiscais, né? Então, assim, com essa crise que estamos vivendo, com certeza teremos dias sim, né, infelizmente, de não pagamento de tributos, né? Então, assim, eu vejo com um certo olhar de preocupação essas observações que eu estou fazendo aqui no dia a dia do escritório tributário. Esse é só um ponto, ainda tem vários para falar com vocês. Esse é só um ponto, né, que eu estou tocando para vocês. E eu sou muito ácido com ele mesmo, que é a utilização do sistema penal para cobrar tributos, né, de forma geral, de forma generalista, né, o que eu vejo com preocupação, né? E também, assim, além da forma penal, paralelamente entrar na esfera civil, né? Então, assim, 2 processos para um objeto só. Então, o Estado tem que escolher se é um crime de omissão ou se é apenas um não pagamento, é uma dívida, né? E não entrar com os 2 ao mesmo tempo. Eu vejo isso como uma relativa abusividade por parte do Estado. Alguns podem entender que é um direito, né? Os mais garantistas podem entender que é um direito. Eu entendo que é uma violação ao direito, ele tem que optar, né? Ou estamos diante de um crime de omissão, sonegação, ou estamos diante de uma execução simples. Um não pagamento gera uma dívida para o credor vai cobrar um devedor, simples. Onde pode surgir o parcelamento ou não, a moratória ou não. Mas tem que escolher um caminho e não atacar os 2, né? Então, assim, eu vejo com uma certa preocupação esse ponto, né? Oriento sempre, isso é uma bandeira que eu levanto também, sabe? Não adianta mais, principalmente com os avanços tecnológicos da Receita, do Fisco, os empresários tentarem burlar o sistema, manipular o sistema. Não adianta, sabe? No planejamento tributário eu falo muito isso, certo? E é uma das condições de contratação até, porque não adianta mais burlar o sistema. Aquela velha prática de não pagamento de tributos, de querer cobrir certos fatos geradores, não dá mais para fazer. Hoje a gente diz que a gente está mapeado, né? Hoje a gente vive mapeado. A gente abastece um carro, a Receita sabe, porque tem base no nosso CPF. Se for no cartão, a empresa de cartão vai informar a Receita Federal que você fez aquela transação.
Então não dá mais para burlar, né? Eu fico brincando até assim, de vez em quando, conversando com os colegas, que a Receita está mapeando a gente com base na gente CPF. Daqui a Deus o imposto de renda vai ser só juntar as informações, né, da nossa movimentação. Infelizmente, a tecnologia veio, né, e a Receita está se utilizando dela. Então, com relação a isso, para evitar determinadas situações constrangedoras, eu oriento sempre os contribuintes a seguir as regras do jogo, né, para evitar justamente processos como esse. Né, porque, infelizmente, o Estado, quando cobra, ele não mede a força. Daí ele se utiliza de todos os recursos que ele tiver em mãos. Né, e injustos até mais se utiliza. Né. Então, assim, é fundamental o empresário ter essa noção, né, ter essa cautela, né, e caso esteja sendo vítima de um processo, vítima, se for vítima mesmo, né, mas se estiver sendo vítima de um processo de execução na esfera penal, observa também na esfera civil, se não tem também um processo pelo mesmo fato gerador, né, que normalmente tem, infelizmente. Né. Então, assim, é uma questão, né, que acontece sempre no escritório, né, entre outras, né, mas essa é corriqueira, né, do contribuinte ser tratado como meliante, sendo vítima de um processo penal. Então, assim, primeiro, acho que foi até um dos primeiros casos que eu peguei como advogado, né, especializado em direito tributário. Né? Então, assim, um forte abraço a vocês, espero que tenham compreendido a mensagem de hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.